Ô, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui e segue a minha raspança de tacho, né, dos filmes slashers bem pouco conhecidos dos anos 80. Chegou a vez de um de 1987 que eu acho que nunca foi lançado no Brasil, mas que tem até uma cópia bastante boa no YouTube, só que então logicamente falada em inglês, que se chama Open House. Algo como Casa Aberta, e assim, a premissa dele, ou as vítimas, pelo menos tem uma certa originalidade, né? Porque o assassino aí, que não é mascarado, na verdade, nem a cara vai aparecer só no final e não vai ter máscara, esse assassino mata corretoras de imóvel. Dá praticamente mesmo para dizer no feminino, porque é um filme igual aquele Fatal Pose, que eu já resenhei aqui e também é igualmente obscuro, ele tem um pendor maior para matar mulheres, né? Mas tem um tiozão lá que é bem escroto e ele já é desenhado, sim, a personagem desenhada de forma escrota para você torcer para que ele morra, né? Vai ter um tiozão lá que é morto. Ele vai ser decapitado. Nossa, que cabeça fake! Nossa senhora, tem cabeças fake, bem menos fake do que aquelas em filme anterior. Não é um grande filme slasher, gente, pelo contrário. Só que antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Pelo menos agora em meados de abril de 2025, a cópia, nem em inglês, se encontra no YouTube e a minutagem é bastante igual, né? Bastante semelhante à minutagem oficial que tem lá no Internet Movie Database, popular IMDb. Então eu creio que é um filme que não teve muita meleca, né? As mortes elas são A, fracas, ou B, não acontecem perante a câmera, ou C, podem até acontecer perante a câmera e são fracas, mas assim, eles colocam tão perto a imagem e treme tanto a câmera, que é para disfarçar baixo orçamento, que é para disfarçar que não tem nada ali, né? Que você acaba não vendo muita coisa. Pode ser que ele sirva um pouco para a galera que se diverte com filmes mais pro ruim, tipo, é tão ruim que chega a ser divertido. Esse filme, o problema dele, né, é que ele tá no meio do caminho. Ele é ruim, só que ele não chega a ser tão ruim a ponto de ser divertido, porque ele é muito palavroso, né? E tem uma trilha sonora incidental que atira para tudo quanto é lado. De vez em quando acerta. Eu sei lá o que aconteceu. Tem hora que parece coisa dos anos 70, a trilha. Tem hora que é aquela coisa sintetizada dos anos 80 mesmo, segunda metade dos anos 80, só que a música que está tocando não tem nada a ver com o que está com o que está aparecendo em cena. A música é alta demais e é insistente demais. Parece que é um filme que quase não tem silêncio, sim, né, em termos musicais. Mas a história, que eu já falei, né, na verdade, em um filme de slasher, é alguém que está matando corretores de imóvel. Mas é assim, começa com uma moça contando uma história terrível para um daqueles programas de rádio comuns em filmes e séries dos Estados Unidos, da Inglaterra, aqueles caras que ficam ouvindo histórias de madrugada e as pessoas ficam ligando para a rádio, como a gente dizia aqui no interior antigamente, ficam ligando para a rádio e contando histórias, falando. Então começa assim, que é para estabelecer que o link vai ser esse programa de rádio. Esse programa de rádio é apresentado por um psicólogo, né? Enquanto ele está ouvindo a história, ele está super preocupado, fazendo aviãozinho de papel, jogando bola de papel, brincando de basquete com bolinha de papel. A história que a moça conta no começo do filme, dura uns 5 minutos, não tem relevância nenhuma para o resto da história, tá, gente? Aliás, eu falando aqui de 5 minutos, uma outra né, que levou essa passagem, uma outra característica desse filme é a encheção de linguiça, popularmente em inglês conhecido como padding, Padding. Olha, gente, literalmente, a primeira cena em que um corpo é encontrado é uma mulher lá que está mostrando a casa
ela encontra um corpo. Ela grita assim durante uns 30 segundos, 40 segundos, e a câmera filma essa mulher de duas, três posições diferentes, assim, e ela gritando, gritando, gritando. Você percebe que é para comer tempo, né, do filme. Mas ok, a gente sabe então que tem esse programa de rádio e tem um serial killer que está matando corretoras de imóvel, tá? E vocês acham o quê, gente? Que a esposa do nosso apresentador de rádio, que também é psicólogo, ela é o quê, hein? Ela é uma corretora de imóveis. Então é claro que ela vai estar na rota deste assassino. Por quê? Porque tem alguém que começa a ligar no rádio e lá eles acham que é o assassino. E também tem um detetive que está investigando com o seu. Então, assim, o chefe desse detetive, o coronel, o capitão, whatever, lá, chefe de polícia, ele fala assim: não, a minha esposa ouve o programa, então e ela acha que o assassino está ligando lá. Segue essa pista. Eu falei, nossa, eu estou assistindo agora, em meados de abril de 2025, uma minissérie britânica, depois eu vou falar sobre ela aqui, de 2024, chama After the Flood. Eu ri porque nessa aí a policial discute o caso que ela está investigando com a mãe dela. Sei lá, parece o filme slasher que eu vi ontem, né? Mas voltando ao nosso filme slasher. Então você tem um filme em que vai ter esse psicólogo e é claro, ele vai se haver com críticas da Associação dos Psicólogos que acham que ele está fazendo exploração. Tem a relação dele com a esposa, tem os policiais, tem esse cara de tiozão gordo, estereotipado, escroto, né, que fica passando a mão na bunda das moças. O filme é de 1987. E então, que é pra gente odiar para ele ser morto. Tem o problema ético que esse cara desencadeia, né, por ser escroto, como eu falei. O filme tem um monte de coisa e você percebe que essas coisas são todas desinteressantes, com uma produção esquálida. Sabe aquela história assim? A mesa do escritório de alguém, você percebe que é no canto de uma salinha e a mesa não tem nada, né? De tão pobre que é a produção. E de vez em quando você tem uma tetinha aparecendo. Ele é um filme que, diferente, sei lá, inclusive desse Fatal Pulse, que é mais ou menos do mesmo ano, acho que Fatal Pulse é de 88, sei de 87. Aquele lá era nudez a tudo quanto é tipo, né? Esse aí não, esse aí é uma tetinha aqui ou ali, mas é menos, tá? As moças são bonitonas, mas aparece menos coisa. Então ele é assim, gente, ele é um filme slasher que não vai ter muito apelo, né? Porque ele tá no meio do caminho, como eu falei, e tem muita conversa. Se você quiser erro de continuidade, esse tipo de coisa, tá cheio. E aí tem a conclusão, eu não vou falar quem que é a pessoa que mata, é um whodunit, né? Mas imagina, quando a pessoa. O filme não tem tensão nenhuma, porque as músicas não contribuem para isso. E tem umas coisas tipo assim: tem uma mulher que ela trancou toda a casa, lembra? Os crimes, na sua maioria, acontecem em casas que estão para alugar. Essas mulheres vão lá mostrar a casa para os clientes, tudo. Ou o cliente deu um bolo, né? Não foi. E aí, assim, tem uma hora que ela tranca. Claro, o assassino sabe que elas vão estar lá e mata lá. Tem uma hora que ela tranca toda a casa e ela lembra que ela esqueceu a chave do carro dela. Então ela volta. O assassino estava lá dentro. Eu falei, mas se ela trancou a casa, né? Como que ele sabia que ele ia estar lá? Mas acho que dá pra, né? Pode ter uma explicação. É que chegou no final do filme. E agora ela tinha trancado tudo, mas ele era um assassino acostumado com essas coisas, né? E também não precisa fazer muita pergunta para esse tipo de filme. Aí no final, assim, quando descobre quem que é o assassino, gente, o guarda lá, o polícia, ele. Porque filme slasher não tem que ter a falsa morte, né? Desde o Halloween é assim, então tem que ter falsa morte. Tem até uma ligação telefônica que acontece, que eles vão descobrir de onde que ela vem. Você fala Black Christmas, Natal Sangrento, de 1974. Você vê como que é um slasher, né? Só que é um slasher sem máscara, sem nada. Olha, esse assassino, nossa, a polícia dá uns tiros, inclusive na cabeça dele, que sai um monte de sangue e até partes do cérebro, né? Pois ele
como sendo um filme slasher, ele levanta, ele revive, mesmo tendo com o cérebro estourado. E não está estabelecido, muito pelo contrário, né, de que ele seja uma criatura supernatural, sobrenatural como Jason Voorhees, né, ou Michael. Não, ele é uma. Você vai ver lá quem que é, se você assistir ao filme. Então é assim, gente, ele tá mais para um filme nada e nada a ver da segunda metade dos anos 80, que tem algumas mortes muito sem graças, e umas tetinha, duas e bundinha, né? Do que um slasher que você precise ver, a não ser que você seja como eu, né? Rapa tacho. Aí, se você quiser raspar o tacho, open house, ou pela, assim, ineditismo, né? Eu não posso tirar isso desse filme. Tem esse ineditismo de se matar corretoras de imóveis, né? Você pode, você pode colocar no seu currículo, no seu CV de espectador de filme slasher, que você conhece um filme slasher em que a pessoa mata corretores de imóveis. E também, na verdade, para CV, né, de espectador de filme slasher, a gente que é bem assim fã de horror e especialmente nichado, né, gente nichada gosta às vezes de conhecer aquelas coisas que quase ninguém gosta ou quase ninguém conhece. Se você for desse pequeno grupo, o Open House pode até dar para você assistir, tá? Mas é bem ruim. Tchau. Bem nada, na verdade, né? Se ele fosse ruim e divertido, esse aí ele tá mais só pro ruim. Eu ri uma ou duas vezes só, mas aquela musiquinha enjoa, hein? Aff, Maria.